Graça e paz, amados irmãos, sejam todos bem-vindos, que nós possamos juntos louvar e bendizer o nosso maravilhoso Deus. Que bom que nós estamos novamente neste culto. Nós temos um desejo profundo de retornarmos à nossa atividade presencial. Nós entendemos que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 vai nos ensinar a nós sermos sábios, entendendo os momentos, tempo de estar juntos e tempo de separar, tempo de plantar e tempo de colher. Então agora nós estamos vivendo esse tempo também de culto online. E nem por isso nós deixaremos de nos alegrar na presença do Senhor, nós deixaremos de nos alegrar enquanto igreja do Senhor, e nós estamos aqui. E o nosso convite é este. Vamos juntos louvar o nosso Deus. E eu quero ler para a nossa introdução hoje, nosso culto, o Salmo de número 34, do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos, a uma só voz, lhe exaltemos o nome. Que o Senhor receba a nossa adoração, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor em ações de graças, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Que você possa se alegrar aí onde você está. Convide os seus familiares, aqueles que podem estar aí com você. Também encaminhe o convite, se você quiser, para alguém que ainda você não pôde convidar. Compartilhe o nosso link, convide para estar conosco. Para nós é grande a nossa alegria de estarmos juntos. E nós vamos estar louvando ao Senhor nesta noite, com alguns cânticos. E o primeiro louvor, digno de glória e louvores. Vamos louvar o nosso Deus. Nós vamos cantar agora
um cântico que diz que a graça do Senhor nos basta, mesmo que tivermos em momentos de dificuldade, na escuridão, em qualquer momento, o Senhor, a graça dele realmente nos basta. Nós queremos aproveitar este momento e deixar à vontade os amigos, os irmãos que estão participando conosco, aqueles que chegaram, estão chegando também agora, sejam todos bem-vindos. Nós saudamos também os nossos familiares, os nossos queridos irmãos da Igreja Batista da Ilha, em Monte Belo, Vitória. Sou o pastor Sérgio, estou ali hoje servindo ao Senhor. Temos irmãos de vários lugares, que o Senhor esteja abençoando a todos. Nós sempre damos oportunidade para os irmãos publicarem, fazerem um comentário aí, deixando o seu pedido de oração, como também um motivo de gratidão a Deus por uma bênção que você tenha recebido. Então, coloque aí, comente aí, e nós estaremos orando ainda antes de terminarmos o nosso culto aqui, que nós estamos realizando agora, mas durante a semana nós estaremos no nosso grupo de oração da igreja,
considerando cada pedido de oração. Deus tem respondido, Deus tem abençoado. Nós estamos com alguns irmãos recebendo cuidados aí neste momento de pandemia, não só pelo Covid, mas também por outras questões de saúde. Mas nós temos visto a mão do Senhor, Deus agindo poderosamente. Nosso irmão Joênio está em recuperação, louvado seja o nosso Deus. Nós temos também outros que estão aí, certo? Estão recebendo os cuidados, são muitos, mas o Senhor é onipresente, é onipotente, é onisciente, Ele é todo poderoso, Ele é o médico dos médicos, e que Ele possa estar abençoando a todos estes. Nós louvamos a Deus porque Ele tem atendido as nossas orações, Ele tem ouvido o nosso clamor. Então coloque o seu pedido de oração, ou aquele testemunho, aquela gratidão que você teve por algo que você recebeu. Amém? Nós vamos estar louvando o Senhor agora com um louvor que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo agora. Creio que Tu és a cura. A humanidade está numa expectativa da cura para o Covid-19. Mas nós sabemos que existem muitas outras enfermidades. E nós cremos que o Senhor tem a cura para toda e qualquer enfermidade. E para a maior delas, Ele já providenciou o pecado. O antídoto para o pecado. Ele foi produzido. Ele se cumpriu. Ele passou a existir para nós. Na cruz do Calvário. Quando o Filho amado de Deus, o Santíssimo Filho de Deus, Jesus, derramou seu sangue precioso para nos redimir, para nos salvar, para nos purificar de todo o pecado. E nós vamos louvar agora então com este louvor. Creio que Tu és a cura. Declare isso para Jesus. Declare que você crê que Ele é a solução para todo e qualquer problema, para os problemas que você está vivendo agora na sua vida, para o problema daquele seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar, para o problema da humanidade. Ele tem a cura. Ele é a cura. Ele tem poder. Basta uma palavra do Senhor e o milagre vai acontecer. Nós vamos louvar agora. Creio que Tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, aleluia, Senhor. Confio em Ti. Declare ao Senhor. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
Aleluias. Que nós possamos continuar crendo nesse Deus maravilhoso, nesse Cristo ressurreto, no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Declare isso, não apenas com seus lábios, mas que seja uma verdade real, que isso seja um princípio, algo que seja o seu fundamento em Deus. Nós vamos abrir a palavra para meditarmos. Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 5. João, capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, só um instante. Eu vou ler novamente para nós podermos não nos perder, né? Vamos ao texto. João capítulo 3, de 1 a 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus pela leitura da palavra. Mas nós vamos orar, pedindo o auxílio do Espírito Santo para a compreensão da mensagem do Senhor para nós nessa hora. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos proporciona. Compreendemos, Santo Deus, que o Senhor nos conduziu até este momento, foi o Senhor que nos trouxe até aqui onde nós nos encontramos, para este momento precioso de louvor, de adoração, mas também, Santo Deus, da ministração da palavra, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, e na instrumentalidade, ó Deus, do Teu servo que fala contigo nesta hora, o Senhor possa, Santo Deus, nos abençoar, a Tua igreja, Santo Deus, aqui reunida, Santo Deus. Senhor, ajuda-nos na compreensão da bendita palavra, e que nós possamos ser edificados, e que, ó Deus Santo, nós possamos prosseguir na nossa jornada, na Tua presença, mas convictos, Santo Deus, da Tua vontade para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a todos nós, que o Senhor possa estar visitando aquele coração entristecido, que o Senhor possa estar visitando, Santo Deus, aquele irmão que está se alegrando na Tua presença, por suas vitórias e conquistas, que o Senhor continue preservando o Teu servo, Pai, porque sabemos que o inimigo, Santo Deus, das nossas almas, ele vem matar, roubar e destruir. Que o Senhor possa estar dando, Santo Deus, também o renovo para aquele Teu servo, Pai, para a Tua serva, que porventura se encontra neste momento cansada, que se encontra, Santo Deus, em meio à luta, Santo Deus, que ela possa continuar, que ela possa prosseguir, Santo Deus, mas a partir de um renovo do Senhor. Deus bendito, ouve o nosso clamor, o clamor daquele que nesta hora, Santo Deus,
se vê sem direção. Daquele Santo Deus que nesta hora também não sabe a quem invocar, tem dificuldades, ó Deus, que nós como igreja do Senhor possamos nos colocar, ó Deus amado, em auxílio a este Santo Deus. Pai bendito, abençoa a tua igreja, teus filhos e filhas, e a nós nessa hora. E que nós possamos, Santo Deus, pelo teu Espírito, receber o auxílio para a compreensão da palavra. Oramos no santo, precioso e maravilhoso nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Esse texto nos chama a atenção em vários aspectos. Temos muitas lições dentro desse texto, deste encontro de Jesus com este homem chamado Nicodemos. Um mestre ou um rabino ali em Israel, um homem que tinha um nível de conhecimento privilegiado em relação a muitos outros israelitas. E diz o texto que este homem, ele foi ter com Jesus. E as suas palavras demonstram que ele tinha um apreço por Jesus, ele tinha prazer, ele reconhecia Jesus como alguém muito especial. E as suas palavras até dizem que ele, para Nicodemos, Jesus era alguém que tinha muita intimidade com Deus. Porque ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Que sinais eram estes? Muitos sinais que Jesus havia operado. A questão de registros dos textos não limitam, não definem de fato quantos milagres Jesus operou. O próprio texto diz que, se fossem ser registrados, não caberiam. Diante de tantos, Jesus não teve nem descanso. Mas Nicodemos tinha conhecimento de muitos milagres que Jesus havia operado. Muitos sinais. E se nós voltarmos aqui no capítulo de número 2, Jesus, no versículo 13, se aproximando da Páscoa, daquele momento ali em que Jesus ali estava presente em Israel, em Jerusalém, mais propriamente dito, diz que Jesus, ele foi ao templo naquela ocasião da Páscoa, e ali então ele ficou revoltado com a atitude de alguns que estavam ali comercializando. E creio que esse comportamento de Jesus chamou a atenção também de Nicodemos. No versículo de número 23, diz assim, que estando ele ainda em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E eu creio que entre estes estava este homem chamado Nicodemos. E ele tem muito a nos ensinar. Nós temos muito a aprender neste encontro deste homem com Jesus. E existem duas frases aqui, entre os 5 primeiros versos, que eu quero destacar para a nossa meditação. Quais são? O primeiro se encontra no versículo de número 3, quando diz assim: resposta de Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então eu vou destacar: não pode ver o reino de Deus. E no versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte: quem não nascer da água e do Espírito. E aqui, na primeira expressão, Jesus falou quem não nascer de novo. Na segunda expressão, versículo 5, ele vai então detalhar
ele vai falar que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Eu creio que vocês vão concordar comigo, que nós vamos concordar, de que ver e entrar são duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. E Jesus está dizendo aqui, estava falando para Nicodemos, que aqueles que não nascem de novo, eles não conseguem nem enxergar, eles não conseguem nem ver o reino de Deus. Mas que o processo de salvação e a condição que nós precisamos buscar para fazer parte deste reino, ou entrarmos neste reino, é nós nascermos da água e do Espírito. E aí então, eu poderia fazer uma pergunta, como alguém poderia fazer, muito básica. Será que eu consigo ver o reino de Deus? Será que eu consigo hoje compreender o reino de Deus? Esse ver não está no aspecto de visualizar, mas de compreendermos este reino de Deus. E este texto, esse tema foi trabalhado por muitas vezes. Nós temos nos evangelhos, neste próprio evangelho de João, várias vezes sendo citadas, ou algumas vezes sendo citados, sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus é semelhante ao homem, né, por as situações. Que o reino de Deus é semelhante a uma semente. Que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus, quando, após ter sido batizado por João Batista, ele saiu pregando o reino de Deus. Arrependei-vos e credes, porque o reino de Deus é chegado a vós. Então nós precisamos compreender nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, porque é isso que vai nos proporcionar essa experiência, não apenas de visualizarmos ou de compreendermos o reino de Deus, mas de nós participarmos, de nós nos sentirmos partes deste reino de Deus, porque podemos dizer, de certo modo, que o reino de Deus ele vai se estabelecer a partir do próprio governo de Deus em nossas vidas. Não está limitado, porém faz parte daquilo que faz parte do governo de Deus. O povo de Israel, né? As nossas questões que nós consagramos ao Senhor, tudo isso vai fazer parte do reino de Deus aqui na terra. Não é uma questão patrimonial, mas é uma questão que nós compreendemos, sim, espiritual, consagrada, e que está sob, ou seja, debaixo do governo de Deus. E vamos então voltar aqui ao texto. Voltamos ao texto aqui então. E aqui então Jesus, no versículo de número ainda número 2, existe uma coisa muito importante. É nós compreendermos que o caminho, e ele próprio se declarou, Jesus se declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para nós nos aproximarmos e termos o auxílio que precisamos para nascermos de novo da água e do Espírito, é o próprio Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Porque no versículo de número 14, vai falar da obra, da missão de Cristo. E diz assim, versículo 14 de João capítulo 3 ainda. Mais adiante, já podemos até dizer que a conclusão, a explicação de Jesus para os seus discípulos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Através do sacrifício de Jesus,
nós alcançamos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, a justificação dos nossos erros em Jesus. E nós temos a possibilidade de, agora então, sermos uma nova criatura, que passa a ser guiada, orientada, que passa a ter uma dependência, que passa a ter comunhão, como também passa a fazer parte deste reino, servindo ao Senhor como servos do Senhor, como filhos de Deus, e tantas outras coisas, né, que nós aprendemos da vida cristã. É a partir do sacrifício de Jesus. O que Jesus estava trabalhando aqui, especificamente, era a postura de Nicodemos. Nicodemos viu os sinais de Jesus. E ele era um homem muito religioso. Isso não é defeito. Mas Jesus queria ajudá-lo a não apenas olhar, tentar ver o reino de Deus a partir da lente da religiosidade. É o que muitos hoje estão tentando ser ou experimentar o poder de Deus nas suas vidas. Batem no peito e dizem, não, mas eu sou de tal denominação. Não, porque meu pai, minha mãe, meu avô, eles eram dessa denominação, daquela religião, e eu também sou. Jesus fez cair por terra este preconceito, esse mito. Ninguém nasce de novo a partir da convicção de outro, mas sim a partir das suas próprias convicções. E Nicodemos estava no lugar certo e com a pessoa certa, Jesus. E eu quero convidar você a caminhar comigo. Vamos continuar juntos, amém? Vamos continuar juntos. Então aqui, Jesus está querendo dizer para ele o seguinte: olha, Nicodemos, você ainda não tem percepção, você ainda não consegue ver o reino de Deus. O máximo que você vai conseguir perceber é um sistema religioso. E é o que ainda, infelizmente, na sua maioria prevalece. A argumentação das pessoas, até mesmo a forma como elas conceituam Deus, nada mais é do que um dogma criado por uma instituição, às vezes. Porque essas pessoas, elas não foram orientadas. Porque essas pessoas, elas não desenvolveram uma fé prática e direta com Deus. Mesmo na simplicidade, nós podemos. O apóstolo Paulo, um homem culto, ele vai escrevendo a uma das igrejas, ele vai dizer: contentai-vos com a simplicidade que é em Cristo. Muitos acham que vão compreender melhor Deus através de uma intelectualidade. Conhecimento não é pecado. Mas nós não podemos ir pelo caminho do gnosticismo, que acredita que nós só evoluímos, nós só nos aperfeiçoamos, nós só nos desenvolvemos mediante o grau, a proporcionalidade de conhecimento que nós adquirimos. E Jesus estava falando para este homem, Nicodemos, um mestre em Israel, um grande conhecedor da cultura, dos ensinamentos judaicos e de outros conhecimentos também. E o interessante é que este homem, quando confrontado com essa realidade, ele ficou tão confuso que ele pergunta para Jesus, para o mestre Jesus: eu preciso nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe para isso acontecer? Ele ficou confuso. Amados, precisamos ter a compreensão do reino de Deus, para que os nossos esforços, para que os nossos empreendimentos espirituais, ou seja, leitura da palavra de Deus, vida de oração, a vida também espiritual, até mesmo a nossa religiosidade não seja vã. Quantas pessoas estão decepcionadas? Algumas
até mesmo usam a expressão com Deus. E eu digo o seguinte, eu, na minha natureza, na minha limitação humana, eu penso que Deus não decepciona ninguém. Nós nos decepcionamos com aquilo que as pessoas colocam diante de nós, e muitas vezes usando o nome de Deus, e em vão. Ah, faça isso, porque Deus vai te responder o que vai acontecer. Faça aquilo, vá a tal lugar, olhe com aquela pessoa. Olha, eu conheço um homem. Não, nós precisamos ter relacionamento com Deus. E uma das coisas que Jesus fez para que nós não fôssemos reféns do conhecimento ou até da intenção de outros, foi o que? Rasgar o véu de alto a baixo. Enquanto Jesus ainda estava ali na cruz, dando a sua vida, diz a palavra que houve trovões, né? A natureza se manifestou naquele momento da morte de Cristo. E lá no templo, que havia uma limitação, onde só entrariam os sumos sacerdotes, mesmo assim, se eles estivessem em falta com Deus, eles estavam sujeitos a serem consumidos ou mortos lá dentro do Santo dos Santos, ou do Santíssimo, como alguns também chamam. E diz a palavra que através do sacrifício de Jesus, ele rasgou o véu de alto a baixo. E hoje nós temos o livre acesso. O escritor aos Hebreus vai dizer isso para nós, que hoje nós temos um sumo sacerdote suficiente, que nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor. Ousadia não quer dizer com abuso, mas com convicção, crendo que o Senhor nos recebe. Nós precisamos crer nisto. E é a partir desse sentimento, dessa convicção, é que nós nos apresentamos diante de Deus, não apenas com uma fé, né, com algo que nós entendemos como fé, mas muitas vezes, quantas vezes nós falamos e duvidamos, porque parece que nós estamos falando para uma parede, parece que nós estamos falando para um vazio, e até mesmo nós pensamos conosco mesmo: será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me entendendo? Será que Deus me ama? Precisamos compreender isso, amados. E Nicodemos, ele precisava ter uma experiência com Jesus. Que Jesus não fosse para Nicodemos apenas mais um profeta, mais um grande líder, mas que ele fosse verdadeiramente o Salvador, o Filho de Deus. E ele, para este homem, já estava revelando que ele seria levantado, que ele seria crucificado. Muitas vezes, nós queremos apresentar para as pessoas um Cristo não sofredor, mas um Cristo que resolve problemas, um Cristo que vai nos dar privilégios, um Cristo, e este não é o Cristo que transforma corações, este não é o Cristo que nos leva a um constrangimento, como diz o apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos constrange. E pela ignorância, e pela incompreensão, ou seja, por não compreender o reino de Deus, por não compreender a missão de Jesus e o próprio Cristo, muitos estão fazendo desse Senhor um servo. Porque se eu orar, ele vai me dar. Se eu pedir, ele vai me dar. Usam o próprio Cristo em seu favor, em seu benefício. Por isso muitos não conseguem visualizar, compreender o reino de Deus. Mas aqui então, a conversa segue. E no versículo 4, diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Já falei sobre a confusão que Nicodemos teve, e de perguntar se ele teria como voltar ao ventre para nascer de novo. Vejam o quanto este homem estava limitado na sua compreensão nas questões espirituais. Nós vemos hoje isso também. Vemos muitas pessoas hoje usando
o legalismo, porque acham que através do legalismo vão convencer Deus. Que Deus será generoso somente se estes forem legalistas. Então, se eu fizer isso, Deus me dá aquilo. Se eu fizer aquilo, Deus me dá aquilo. Não. Segundo o próprio Cristo, o grande mandamento, ou a forma como Deus tem prazer de estar conosco em comunhão, de Deus agir sobre nossas vidas, será através do amor, de um coração puro. E a palavra diz que é um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus tem prazer naquele servo humilde, que não chega diante dele para mostrar aqui, ó, Senhor, aqui está escrito aqui, ó. O senhor está vendo aqui, o senhor escreveu aqui, então eu quero que o senhor me responda, o senhor faça isso aqui para mim. Eu já contei a história de certa vez que eu estava em frente a um templo e um grupo de, pelo que eu ouvi ali, era um grupo de senhoras, e elas estavam fazendo uma oração, e eu comecei a ouvir aquela oração, e eu vi que era uma oração muito fervorosa. E aquelas irmãs estavam falando, mas porque Senhor, Tu és maravilhoso, porque Tu és poderoso, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo outro, porque o Senhor atendeu a oração, porque é Isaac, é Abraão. E eu senti no meu coração assim, meu Pai do céu, eles estão espremendo Deus contra a parede. Sim, Deus fez tudo isso para aqueles outros. Sim, Deus prometeu que vai fazer, que vai nos honrar. Mas nós não precisamos usar desses meios, coagindo Deus. Se nós olharmos para os exemplos, o próprio Cristo, na palavra, ele quando se dirigia ao Pai, ele se dirigia humildemente. Pai, eu peço isso para que eles te glorifiquem e reconheçam que eu vim de ti, que eu sou teu filho, sou teu servo. Então, nós vemos que muitos não experimentaram ainda uma transformação. E olha que, nem meramente no aspecto da sua escala de valores. Porque eu digo que a experiência de conversão não é uma questão apenas de mudança de atitude, no sentido assim, eu paro de comer aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Porque a própria palavra diz que o reino de Deus não consiste apenas no comer, no vestir, nas tradições. Há casos em que pessoas dizem assim, mas fulano de tal, ele não se converteu porque ele não cortou o cabelo. O outro não sei o quê, porque ele não usa camisa, porque ele não usa terno, porque ele não faz isso ou aquilo outro. E quem disse que essas questões definem de fato alguém que é salvo? Alguém que busca a presença de Deus? De modo algum. O reino de Deus não se limita a essas questões. Jesus estava ajudando Nicodemos a compreender isso. Porque como um fiel judeu que ele era, com certeza, ele buscava seguir à risca todos aqueles mandamentos e estatutos. Mas o mais importante, Jesus estava dizendo para ele, que ele precisava compreender o reino de Deus. Assim como também fazer parte, entrar nele. E aqui então, amados, a água e o Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito. Que significado é este? É interessante, porque nós aprendemos na palavra que o homem é constituído corpo, alma e espírito. Ou seja, matéria e espírito. E a água sempre foi um elemento bem presente, é símbolo de vida. E aqui nos evangelhos, nós vemos a água também presente no próprio batismo. E o batismo da imersão, ele trazia a ideia de um sepultamento. Mas Jesus, quando está com a mulher samaritana, junto ao poço que fora de Jacó, ele fala para ela que do seu interior jorraria uma fonte de água viva. Na verdade, esse texto, água, se refere à obra de Cristo, ou ao próprio Cristo. Uma fonte de vida. Jesus é a nossa fonte de vida.
Ele usa muitas outras expressões para se definir. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão do céu. Mas ele também, ele é fonte de vida. Por isso, precisamos nascer a partir do próprio Cristo. Ele precisa passar a existir em nós. Nós precisamos nos assemelhar a Ele. E aqui então, nós temos também a expressão do Espírito. E aqui a expressão do Espírito, nós usamos essa ideia de que quando nós encontramos escrito a palavra Espírito com a sua primeira letra maiúscula, é porque ela está definindo uma pessoa. E quando nós lemos o Espírito na letra minúscula, ela está definindo um estado, né? Alguns até usam, pode ser até redundante, mas um estado de espírito. Mas aqui neste caso, ou até mesmo o espírito humano, mas aqui no caso está falando do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a própria palavra diz que o Espírito que viria, o próprio Jesus revelou em João capítulo 8, João capítulo 10, nós vamos ver falando sobre o Espírito Santo. Ele seria o guia, ele seria o consolador, ele seria o próprio ser, ele selaria, ou seja, ele definiria, nos marcaria como propriedade exclusiva de Deus. Mas uma coisa interessante é que o poder convencedor para convencer o homem como pecador e outras verdades espirituais, só o Espírito Santo tem essa condição. Pastor Sérgio, eu posso falar, eu posso escrever, eu posso mostrar uma série de coisas, posso fazer muitas coisas. Mas o verdadeiro convencimento que se dará na mente e no coração do pecador é com o Espírito Santo. Porque são questões espirituais. Porque não é meramente uma questão de uma tese. Existem muitas pessoas que são facilmente iludidas porque alguém sabe falar muito bem, tem uma bela oratória, sabe falar fluentemente, tem muitos conhecimentos, tem um grau, ou seja, tem títulos. E essas pessoas, elas aceitam praticamente tudo aquilo que é dito porque elas julgam que aquela pessoa é uma autoridade naquele aspecto. Mas a maior autoridade para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e sobre o próprio Cristo é o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos nos colocar diante do Senhor Jesus, reconhecendo o seu sacrifício, e que aquele sacrifício tem o poder. E como diz o próprio apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Que Evangelho é este? Do seu sacrifício, da sua prisão, de tudo aquilo que ele sofreu, do seu sangue que foi derramado. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque é o poder de Deus para salvar o pecador. Mas o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que ainda está conosco nesses dias. E que tem como função principal nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Do pecado que nós cometemos, da nossa condição de pecadores. Da justiça, ou seja, do amor de Deus, mas também do juízo de Deus, da santidade de Deus. E de que esse Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja, para vencer e derrotar Satanás, e para nos convidar para estarmos com ele nas bodas do Cordeiro. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é o que Jesus quer que todos nós possamos experimentar. Que nesses dias de quarentena, que nós estamos tendo talvez um tempo maior para buscarmos a presença de Deus, até necessidade também temos, né?
Que nós possamos nos avaliar com o auxílio do Espírito Santo. Eu creio que nós temos a capacidade de reconhecer nossos erros. Talvez não todos. E é por isso que nós precisamos da palavra, que é o padrão aferidor para o nosso auxílio. A Bíblia não deve ser para nós um espelho. A Bíblia deve ser para nós a referência. Porque o padrão é Jesus. É para Ele que devemos olhar. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver o quanto distante nós estamos da vontade de Deus. Aquelas áreas que nós muitas vezes cometemos erros. E é por isso que nós precisamos nascer da água. É por isso que Ele precisa fazer a obra que Ele tem para fazer em nós. E é por isso que nós devemos buscar mais o Espírito Santo de Deus. Porque assim seremos a nova criatura. Porque assim as coisas velhas, aquelas coisas que nós cometemos no passado, deixarão de existir e deixarão também de trazer para nós condenação. Se você se sente ainda culpado por algo do passado, é porque você ainda não se colocou de fato na presença do Senhor. É porque você de fato ainda não pediu perdão a Deus, o auxílio do Espírito Santo. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, com muita humildade, Senhor, até mesmo talvez na mesma condição de Nicodemos, nós queremos pedir o Teu auxílio, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender as verdades espirituais, o que é o reino de Deus. Mas também, Santo Espírito, Trindade Divina, nós queremos declarar que nós queremos entrar, fazer parte deste reino maravilhoso. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós, nos ampara, nos ajuda nas nossas incompreensões, que o Senhor possa nos abençoar como o Senhor esteve abençoando ali Nicodemos, um homem que tinha conhecimento talvez mais do que nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra. E que o Senhor possa, neste momento, estar ministrando graça e poder, Santo Deus, sobre a vida dos Teus filhos e filhas que receberam esta palavra graciosa e poderosa. Que o Senhor possa levantar, ó Deus, aqueles que estão prostrados, mas que o Senhor também possa sustentar aqueles que estão caminhando na Tua presença. Porque todos nós precisamos do Senhor. Alegra o coração do entristecido, Senhor. Abre os olhos daquele que está com dificuldade, ó Deus, de compreender o tempo do Senhor, a vontade do Senhor. Que os nossos olhos espirituais, Santo Deus, nos capacitem, ó Deus, nos dê a capacidade para o discernimento. E que logo nós possamos nos realizar, Santo Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa os Teus filhos e filhas, segundo aquilo que eles também estão colocando agora diante do Senhor. Talvez uma dificuldade, talvez, ó Deus, estão colocando as suas próprias vidas, estão aceitando Jesus Cristo como Senhor verdadeiro dos seus corações, suas vidas. Amém, Senhor. Que hoje seja noite, que este momento seja um momento também de salvação, de reconciliação, de edificação da Tua igreja. E é no nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Deus é fiel. E depois nós vamos ver alguns pedidos de oração. E nós vamos encerrar depois com a nossa oração final. Assim
ver alguns que estão participando aqui conosco. Não sei. Pode falar, Joelma. Nós louvamos a Deus porque os irmãos que estão conosco, né, assistindo, Toninho, Carmélia, Domingos Martins, a irmã Rosa, Terezinha, a Ana e a Gilmar, a irmã Leolita, Getúlio, Raquel, Maria, Marilene, José Geraldo, Cauã, né, que Deus abençoe a família, Maria José, Ana Luísa Rangel, Sandra Kuhn, Cristiano, Sônia, de longe nos assistindo, né? Rosa, do irmão Aderaldo. E aí nós temos alguns pedidos aqui que foram colocados, né? A Maria pede conforto para os familiares, né, e amigos que perderam aí uma amiga querida, que Deus esteja consolando. O Itamar Cândido pede oração. Cirurgia do Manuel, que vai ser na sexta-feira. A irmã Terezinha tem esses pedidos, né? Pela saúde de Joene e Lucimar. A Ana Rita Zanotti também, que é uma amiga que está internada por problemas de saúde. Rosiane também está aí, que bênção. E os demais. Amanhã é aniversário da Rosiane. Louvamos a Deus pelo aniversário da Rosiane, que é amanhã, né? Que Deus abençoe a sua vida. Temos a Ruth também que está assistindo. Aos demais aí também, que a gente não viu. Neuza Neves, Rosa das Neves, já falei. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, né? Tenha uma semana abençoada. Irmã Leolita, vamos estar orando, né, por esses pedidos que foram colocados aqui. A cirurgia do Manuel, a saúde do Joênio e da Ana Rita, que está internada. E os demais que quiserem ainda colocar os seus pedidos, estaremos intercedendo durante a semana. Souza também, Souza, Deus abençoe. Amados, o doutor Getúlio e a doutora Mariana, eles tiveram a alegria agora de estar aí recebendo nos braços, né? Porque estava no ventre da mamãe o Joaquim. Então que Deus abençoe com muita saúde, paz, toda a família. A dona Fátima Neves também, ela foi curada do Covid, nós estivemos orando por ela. Nós estamos orando pelo irmão Joênio, já foi citado aqui. Deus abençoe. Nós temos aí também muitos colocando suas vidas, já foram citados aqui. A irmã Raquel Cosque também, ela esteve agradecendo por esses dias de uma cirurgia que ela fez. Vamos continuar orando uns pelos outros. Deus é maravilhoso, tá? E nos desculpe se nós não mencionamos aqui algum outro pedido, alguém que não esteja presente, mas que o Senhor continue abençoando. Nós estamos orando também pela Daniele, pelo esposo e os filhos. A Daniele é filha do pastor Alonso Vieira. Eles também tiveram Covid, estavam em recuperação. As crianças já estavam melhores, glória a Deus por isso. Vamos orar também pela família Paquela, pelo Denis Paquela. Ele sofreu um pequeno acidente agora, esses dias atrás, né? Se machucou ali, mas está em casa, está em tratamento. Que o Senhor te abençoe, Denis, assim como também todos os demais que a gente conhece e que estão recebendo cuidados. Vamos continuar orando, irmãos, uns pelos outros, e que o Senhor esteja abençoando também outras questões, né? Nós sabemos que existem as questões do desemprego, auxílio emergencial. Muitos não estão recebendo nenhuma forma de auxílio. Então vamos orar para que o nosso país seja abençoado. Vamos dobrar nosso joelho e vamos crer que Deus, o nosso Deus, tem poder, que Ele é fiel, como nós cantamos agora há pouco, tá bom? Nós vamos fazer esta oração agora. E eu quero ainda dar um aviso importante. Nós temos início a nossa escola bíblica online. Nós estaremos publicando no YouTube, a partir toda quarta-feira, uma lição. E nós estamos utilizando esta revista aqui, certo? Nós vamos deixar no nosso Facebook, nós vamos publicar no nosso Facebook o endereço lá no YouTube, e todos poderão então acessar ali. Você vai poder fazer seu registro, né? E também faça a sua inscrição no nosso canal, certo? Para você poder receber nossas mensagens, tudo que nós estivermos publicando.
Então nós tivemos a primeira aula introdutória, que foi por que estudar a Bíblia. Então, se você quiser participar conosco, basta ir ali no nosso canal do YouTube, Pastor Sérgio Reis, que você poderá participar. Nós vamos colocar em nosso Facebook ali uma publicação ligando diretamente ao YouTube, e você vai poder assistir. Quarta-feira que vem, a primeira lição, né, falando sobre a igreja no Velho Testamento. Você vai poder participar também. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses irmãos queridos que estão participando conosco aqui. Irmãos que estão lá em São Paulo, irmãos que estão em vários lugares, irmãos que estiveram juntos conosco, adorando ao Senhor. Abençoa, Santo Deus, a todos estes e a todos aqueles que ainda estarão acessando esta mensagem, estarão recebendo, ó Deus, que nós estaremos compartilhando com eles esta mensagem, Pai, tão abençoada, que nos chama, que até nos auxilia para compreendermos o reino do Senhor e de nós fazermos parte deste reino. Senhor, abençoa os enfermos. Senhor, abençoe e atende a cada oração, a cada pedido ali feito. Senhor, nós te agradecemos pelo nascimento do Joaquim. Nós te agradecemos, ó Deus, pela melhora de muitos. Nós clamamos nesta hora pela vida do irmão Joênio, pela cirurgia do irmão Manuel, pelo tratamento da Laís, a nora da nossa irmã Rosa Neves, que sempre participa conosco, esposa do pastor Tagner. E assim, ó Deus, colocamos todos estes e outros. Senhor, eu te louvo pelo aniversário da minha irmã Rosiane Patrocínio, que está participando conosco, da sua família, ó Deus, da minha família também, minha mãe, minhas irmãs, de todos, ó Deus. Senhor, obrigado pelo meu sobrinho, o Joaquim, que em breve nós estaremos apresentando ao Senhor, Pai, mas ele já é consagrado, ó Deus, ao Senhor. Senhor, abençoa os nossos idosos, aqueles que estão recebendo neste momento as vacinas, ó Deus. Senhor, abençoa a medicina, os profissionais. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus contra essa enfermidade, contra a pandemia, contra o Covid-19. Mas também, ó Deus, clamamos por todos aqueles que estão recebendo tratamento em função de várias outras doenças ou situações. Senhor, nós pedimos por aqueles que estão desempregados, por aqueles, ó Deus, que não estão recebendo auxílio emergencial. Senhor, por aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade, que em nome de Jesus o Senhor possa estar ministrando, porque nós sabemos, ó Deus, e cremos que o Senhor é aquele que é todo poderoso. Por isso, Santo Deus, nós nos rendemos diante de Ti, aos pés da cruz, e oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada para todos. Nós vamos encerrar com o instrumental Bendizendo o Senhor. Fiquem na paz de Cristo e até breve.